O pôr do sol. Hoje o sol vai descer no Jardim de São Marcos. O pôr do sol hoje ele decidiu dormir no Jardim de São Marcos. Hoje ele não quer descer no Jardim da Luz. O sol hoje, eu acho que ele está brigado com a lua, porque o sol está descendo no São Marcos e a lua está descendo no Jardim da Luz. Não sei não, mas acho que eles estão brigados. Um tá dormindo num canto, o sol vai dormir ali, ó, no Jardim São Marcos. Você está vendo ali o pôr do sol. E mais tarde nós vamos ver o pôr do sol da lua, que vai ser ali, ó, naquela região ali, ó. Vamos acompanhar ali o pôr do sol. Dentro de alguns instantes, ele já estará escondido. O salmista Davi disse: desde o nascer do sol até o seu ocaso, até o pôr do sol, o nome do Senhor é para ser louvado. E Davi separou as turmas de levitas e sacerdotes para louvarem ao Senhor continuamente. From the rising of the sun till it's going down. Desde o nascer do sol até o seu ocaso, até o pôr do sol. The name of the Lord is to be praised. O nome do Senhor é para ser louvado. Vamos aí acompanhar o pôr do sol. Está em seus momentos finais de mais esse dia. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. E vai caindo a noite, que nós possamos dizer como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús, que estavam decepcionados, caminhando em direção oposta de Jerusalém, estavam indo para Emaús, mas um viajante se aproximou e perguntou para eles o que está acontecendo, e eles começaram a conversar, falando sobre Jesus. E disseram, e nós pensamos que era ele que ia remir a Israel, mas hoje já é o terceiro dia e nada. Eles estavam andando com Jesus e não o conheceram. E caminhando. Então o próprio Jesus começou a conversar com eles, dizendo tudo que teria que acontecer com ele. E quando foram chegando na cidade, já estava o sol se pondo. E eles o constrangeram. Jesus fez como que quem ia mais adiante. E eles constrangeram Jesus a ficar com ele. Eles disseram, fica Jesus mais um pouquinho. E Jesus ficou com eles, porque já estava se pondo o sol. E Jesus sentou-se com eles à mesa para cear. Então Jesus tomou o pão para abençoar. E quando Jesus partiu o pão e deu graças, levantou, então os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. Mas nesse exato momento Jesus desapareceu. Interessante, né? Você pode ver essa passagem aí. Evangelho de Lucas, dois discípulos a caminho de Emaús. A preocupação de Jesus, quando os discípulos estavam desanimados, decepcionados, desapontados, sem esperança, porque a única esperança que eles tinham havia morrido, e já fazia 3 dias.
mas tiveram a oportunidade de reconhecê-lo no meio do caminho. Porque Jesus sempre dá oportunidade. E que nesse pôr do sol que você está vendo ali, talvez você, durante a caminhada, tenha até caminhado ao lado de Jesus, mas mesmo estando caminhando ao lado de Jesus, a decepção tem batido no seu coração. E você tem caminhado em direção oposta, porque a instrução que aqueles discípulos receberam foi: ficai em Jerusalém. E eles estavam indo para um caminho oposto. Talvez você, por decisão própria, decidiu se afastar do lugar da bênção e caminhar. Mas Jesus ama tanto que Jesus foi atrás. Assim como aquela parábola que ele havia contado, daquela ovelha que estava faltando, e o pastor largou as 99 e foi atrás da ovelha que estava perdida. Agora o próprio Jesus estava praticando isso, indo atrás dessas duas ovelhas que estavam em direção oposta. E talvez você, nesse pôr do sol, vendo esse vídeo, está nessa situação. Então eu quero te dizer que ainda há uma esperança. Volte para o lugar da bênção. Volte para o lugar da promessa. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque naquela noite que Jesus foi crucificado, passou a noite da Páscoa, a noite do sábado, mas no terceiro dia ele ressurgiu. Então, ainda que o sol se ponha, você pode ter certeza que no outro dia nascerá o sol da justiça. Um novo dia irá recomeçar. Assim como nós estamos vendo o sol se pôr, e talvez você vai passar esta noite em prantos, em choro, mas eu quero te dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, você acompanhou ali o pôr do sol, o sol já se declinou, e que você possa fazer essa oração como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús. Dois discípulos a caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante logo se aproximou, não perceberam que era o próprio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que partiam a caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Então fiquem todos aí, na gloriosa paz do Senhor Jesus, porque Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz que excede todo entendimento.